Oi gente, eu sou a Lid da Delid e hoje eu vim ensinar para vocês uma receita dessa torta maravilhosa de bombom de morango. Ela tem uma massinha super crocante, um brigadeiro branco cremoso com morango, coberta com uma ganache de chocolate meio amargo. Tenho certeza que vai agradar todo mundo. Vamos começar? O primeiro passo é fazer a massa da nossa torta. Ela é uma massa básica, à base de biscoito ou bolacha, como você preferir. E ela vai ser assada e vai dar uma crocância super gostosa para a torta. Então a gente vai precisar de 200 gramas de bolacha, aqui eu estou usando de maisena. Você pode usar de leite ou a bolacha que você preferir. E 100 gramas de manteiga mesmo. E aí eu vou esquentar essa manteiga, vou aquecer no micro-ondas até ela derreter para misturar com a minha bolacha e formar uma massa um pouco mais homogênea. Vou colocar aqui uns 25 segundos e ela não precisa estar quente, ela não precisa estar totalmente derretida. Se tiver umas pelotinhas de manteiga, não tem problema. Aqui a manteiga já começou a derreter, mas eu preciso dela um pouquinho mais mole que isso. Então eu vou voltar mais 20 segundos para o micro-ondas. E nesse ponto eu já posso misturar a manteiga junto com a bolacha. Vou verter toda essa manteiga derretida aqui. E agora eu vou misturar até formar uma massinha. A gente pode misturar com a mão mesmo. Eu vou colocar uma luva só para não sujar muito minha mão. Uma luva para ficar mais fácil. E aí aqui eu vou com a ponta dos dedos homogeneizando essa mistura. Vocês vão ver que no começo parece que ela não vai se misturar, mas aos poucos a manteiga vai incorporando a bolacha e a gente vai vendo que ela vai formar uma massa um pouco mais consistente. Quando eu pegar na mão assim e apertar, vocês vão ver que ela já vai tomando forma. E é esse ponto que eu quero, porque eu preciso que ela pare na minha assadeira. A gente vai forrar a assadeira com essa massa e eu preciso que ela fique bem unida para depois levar para o forno. Depois que eu perceber que a bolacha já está praticamente inteira envolvida pela manteiga, eu já posso ir colocando aqui na minha assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira que tem um diâmetro de 20 centímetros. Então essa receita vai dar uma assadeira desse tamanho, mas vocês podem fazer até numa assadeira maior, se vocês quiserem, é só aumentar um pouco a receita. Aqui eu vou compactando bem essa mistura no fundo. Eu gosto de deixar a massa bem retinha. E depois que o fundo inteiro já tiver forrado por essa massinha, a gente vai pegando o restante que tá aqui dentro do nosso bowl e vai apertando nas laterais. Eu gosto sempre, por prática mesmo, e apertando com as costas da mão. Então a gente vai apertando, subindo a bordinha dessa massa, para que ela sustente depois o nosso recheio. E fique bem bonito na hora de cortar. Então, vou colocando aqui, apertando sempre. Até preencher toda a lateral. É importante a gente sempre pressionar bem para que essa massa não desmanche na hora que a gente for cortar. Jogo aqui para a lateral e vou apertando. Para ela ficar com a bordinha toda uniforme, eu gosto de vir ajeitando aqui com as costas do meu dedo. Aperto bem nesses cantinhos, porque a tendência é que a massa se acumule aqui nesses cantinhos e fique um pouco grossa. Então eu posso colocar pressão mesmo. Acerto a bordinha. Tô sempre pressionando.
E quando eu preencher a assadeira inteira e sentir que ela tá bem firme, a massa já vai estar pronta. E agora, com a massa pronta na assadeira, eu vou levar para o forno pré-aquecido a 170 graus por 15 minutos. Aqui na cozinha da confeitaria eu estou usando um forno elétrico, mas lembrando que você pode fazer isso no forno da sua casa, ninguém melhor que você mesmo para conhecer o seu forno. Depois de 15 minutos de forno, a nossa massa já está douradinha. E esse é o ponto da massa assim que ela sai do forno. Vocês podem ver que ela já está bem douradinha. Aqui ela está um pouquinho ainda mole, mas assim que ela gelar, vocês vão ver que ela vai ficar super consistente para receber o recheio. E agora a gente vai deixar a massa descansar e vamos fazer o nosso recheio, que é um creme super cremoso que vai combinar super bem com o morango. Para esse creme, a gente vai precisar de 2 latas de leite condensado. Vou colocar aqui na minha panela. E com esse leite condensado, a gente vai misturar 2 caixinhas de creme de leite. Assim que eu colocar o creme de leite na panela com leite condensado, eu já misturo bem para que não forme nenhum gruminho e o creme de leite não forme nenhuma pelotinha no nosso creme. Se você quiser, você pode cozinhar o creme assim mesmo ou também colocar um pouquinho de baunilha. Eu vou colocar um pouquinho de extrato. Aqui na confeitaria a gente usa bastante fava de baunilha. Então a gente aproveita essa fava, coloca no álcool, deixa curtir e faz um extrato que é super gostoso. Se você não quiser, o seu creme vai ficar com um sabor mais puxado para o leite condensado. Depois que tudo estiver bem misturado aqui, eu vou ligar o meu fogo. Sempre em fogo alto, tá? Independente se vocês estiverem fazendo numa boca de indução ou num fogão a gás, a gente pode deixar o fogo sempre alto até essa mistura começar a ferver. Se você estiver num fogão a gás, você vai ter que só prestar atenção com as laterais da sua panela. Então a gente sempre raspa bem as laterais para que esse creme não queime, não faça nenhum gruminho. E fique um creme bem cremoso. Não preciso mexer super rápido, desesperada. Mas é importante que eu faça movimentos contínuos até essa mistura começar a ferver. E o que é mais importante aqui vai ser o ponto, para que ele fique um creme bem cremoso mesmo. E eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Aqui o nosso recheio já começou a levantar a fervura. E essa hora é importante você ter atenção, para que ele não grude no fundo. Então a espátula tem que sempre acompanhar as laterais e o fundo da panela em movimento contínuo. Se você achar que você não está dando conta de mexer e ele começar a grudar no fundo, aí sim você pode diminuir o fogo. Nunca em fogo super baixo, porque a gente não quer um brigadeiro, um creme muito puxa. A gente quer um creme com uma consistência bem cremosa mesmo. Tá vendo que agora ele levantou fervura? E eu vou cozinhar por mais alguns minutinhos. Vocês vão perceber que o brigadeiro vai levantar bastante fervura. Isso porque tem uma alta carga de creme de leite aqui, porque a gente quer um recheio bem cremoso. E aí, se ele começar a espirrar ou você não conseguir mexer, a gente pode abaixar um pouquinho o fogo, para metade mais ou menos. Depois de um tempinho, vocês vão ver que aquela fervura que levantou inicialmente vai dar uma baixada e que o recheio já vai começar a engrossar. E ele tá ficando bem cremoso. Ele não é um recheio super doce, tá? Como tem bastante creme de leite também, junto com leite condensado, ele vai ficar mais suave e bem cremoso. E como o morango é mais azedinho, a gente vai ter um contraste bem gostoso aqui, entre o doce, o cremoso e o azedinho da fruta. Por que que o ponto dessa receita é super importante? Porque se a gente deixar o creme muito mole, na hora que a gente cortar a torta, ela vai se desmanchar. E se a gente deixar o recheio muito duro, vai ser um pouco difícil na hora de fazer o corte. Então a gente aqui já está quase chegando no nosso ponto e eu vou mostrar para vocês como identificar. Na hora que vocês desligarem o fogo, ele vai parecer ainda um pouco mole, mas pode ficar tranquilo que assim que ele der uma descansada, ele já vai ficar numa textura ótima. Vocês viram que eu não parei de mexer, então o recheio ficou super cremoso.
sem aquelas pelotinhas que às vezes formam nos brigadeiros. Aqui eu já vou desligar o meu fogo. E como que vocês vão identificar se já tá bom? Vocês estão vendo que eu passo a colher e ele forma uma linha que não se desmancha? Estão vendo? Ele forma como se fosse um risco no recheio. E se eu levanto a minha espátula e despejo um pouquinho do recheio em cima dele mesmo, eu vejo que ele não se mistura completamente, ainda ficam alguns bloquinhos aqui. Vou fazer de novo para vocês verem. Tá vendo que formou alguns bloquinhos aqui? Então, quando eu faço isso, eu já sei que tá na minha textura perfeita. Agora eu vou passar aqui para um recipiente. Parece que ele tá um pouquinho ainda mole, mas vocês vão ver depois que ele descansar a textura que ele vai ficar. Vai ficar ótimo para rechear a nossa torta. Raspar toda a panela. Eu sempre raspo aqui na própria bordinha e despejo o restante numa travessa. Vocês podem colocar numa travessa de inox, numa travessa de porcelana ou numa travessa de plástico, mas que ele precisa ser próprio para receber produtos quentes. E tem alguns plásticos que às vezes deixam um sabor residual. Então vocês precisam ter um pouco de atenção quando for fazer a compra. E agora a gente vai colocar um plástico bem em contato com o recheio, para não criar aquela película como se fosse uma nata em cima. E não vai grudar. Se ele estiver no ponto correto, vocês vão ver quando a gente puxar esse plástico, ele vai sair limpinho. E é isso, agora é só deixar o recheio descansar e depois a gente volta para rechear a nossa torta. E agora a gente vai para a terceira etapa da nossa torta, que é a etapa de montagem. E para isso a gente vai precisar então da massa que a gente achou já resfriada, do nosso recheio que já descansou por pelo menos umas 2 horas e de morangos. Aqui eu estou usando uma caixinha e meia de morango. Se vocês repararem, eu não tirei aquela bundinha do morango que fica aqui junto com as folhinhas. Por quê? A gente precisa manter essa parte do morango, senão ele vai acabar soltando água no recheio da torta. E aí corre o risco de azedar mais rápido e não vai ficar uma experiência tão legal na hora de cortar. Tá bom? Então aqui tem uma caixinha e meia. Então vamos para a montagem. Como eu falei para vocês, o plástico não ia grudar se o recheio estivesse no ponto certo. Vou mostrar para vocês a cremosidade desse recheio. Dá uma olhada nisso, que delícia! Eu falei para vocês que ele não ia ficar nem duro nem mole demais. Aqui ele ainda tá um pouquinho morno, o ideal é que você faça a montagem com ele um pouco mais frio. Mas não tem problema porque depois da torta pronta ela vai descansar na geladeira por pelo menos umas 3 horas antes da gente poder cortar. Então vou começar a montagem. Eu vou colocando o meu recheio aqui na massa. E vou espalhando. Vamos ver se vai dar pra gente usar todo o recheio. Se sobrar um pouquinho de recheio, não tem problema. Se você tiver uma assadeira com uma borda um pouquinho mais alta que a minha, talvez você use tudo que a gente fez de recheio. Então, depois que ele estiver bem espalhadinho aqui, o que eu vou fazer? Agora é o momento de eu colocar os meus morangos no meio desse recheio. E aí é importante também a posição que a gente coloca esses morangos aqui, para que na hora que a gente faça o corte, fique um corte bem bonito dessa torta e a gente consiga pegar os morangos pela metade. Então, como que eu vou acomodar os morangos aqui? Eles precisam ser inteiros, como eu falei, para não soltar água, e eu vou colocar eles sempre de lado. Então, eu posso vir aqui e afundar os morangos no meu recheio. Sempre na lateral, vou colocar os morangos maiores aqui na parte mais externa. Depois os morangos menores a gente pode preencher o meio. A gente vai colocando aqui um do ladinho do outro, para garantir que na hora que a gente faça o corte, todo mundo consiga pegar um pedaço de morango na sua fatia. Vou preenchendo todo o meio da torta. E aqui eu posso afundar os morangos mesmo. O ideal é que esse creminho cubra todos os morangos. Essa parte que tá subindo quando a gente afunda os morangos, a gente vai espalhar depois com a colher. Não tem problema.
O importante é que a torta fique inteira preenchida. Olha que coisa bonita. Esse contraste de cor do vermelho com o branco. Tá me dando água na boca aqui. Agora, para ajustar, a gente vem aqui com a colher e espalha esse creminho branco. Posso até colocar um pouquinho mais em cima para cobrir os meus morangos mesmo. Vou espalhando em todas as laterais. Que eles fiquem bem cobertinhos. Depois dessa camada de recheio, vai vir a nossa camada de ganache de chocolate. Então aqui, quanto mais lisinho ele tiver, mais lisa vai ficar a minha camada de ganache. Vamos cobrir bem aqui, em todas as bordinhas. Apertar os morangos. E aqui já tá ótimo. E a última parte da nossa torta é a cobertura de ganache, uma cobertura bem chocolatuda que vai contrastar com tudo que já tá aqui dentro. Então, para isso, eu vou pesar 250 gramas de chocolate puro, tá, gente? Chocolate puro, não é chocolate fracionado, cobertura, é chocolate puro. Eu vou usar o meio amargo porque eu acho que ele vai contrastar super bem com o doce do recheio da torta. Pesar aqui então, 270, 250 gramas de chocolate meio amargo. E para quem não sabe, a ganache é nada mais do que a mistura de um chocolate com um líquido. Nesse caso, a gente vai derreter o chocolate e vai misturar com 150 gramas de creme de leite. E aí vai formar um creme bem líquido e bem cremoso, e depois que for para a geladeira, vocês vão ver a consistência que ele vai ficar. Então, o primeiro passo é derreter meu chocolate. Chocolate a gente sempre derrete em micro-ondas, sempre de 30 em 30 segundos, mais ou menos, dependendo da quantidade que você tem aqui. E eu preciso sempre abrir meu micro-ondas e homogeneizar tudo que está aqui dentro, para garantir que o chocolate não queime. Vou colocar 30 segundos aqui então. Nos primeiros 30 segundos, vocês vão ver que ele vai começar a dar uma suadinha aqui embaixo, uma derretidinha. E aí, eu preciso dar uma mexida. Vou voltar mais 30 segundos no micro-ondas. Mais 30 segundos e vamos ver como ficou. Agora ele já derreteu um pouco mais. E esses passos são realmente necessários, tá, gente? Até uns anos atrás, eu já tentei fazer de uma vez no micro-ondas, há um tempo atrás, e realmente o chocolate queima, ele perde a fluidez, ele não derrete mais. Mais 30 segundos e olha só a diferença. Então é importante que a gente sempre homogeneize para que todos os cristalzinhos se desmanchem. Se você já não tiver chocolate em gotas assim na sua casa ou na sua região, não tem problema, compra uma barra de chocolate, pica e vai ficar igualzinho. Tá vendo que aqui ele já tá quase totalmente derretido? Se a gente olhar aqui, só tem alguns grãozinhos, algumas gotinhas, então não preciso voltar mais 30 segundos para o micro-ondas. Vou colocar uns 15, 20 segundos, já vai ser o suficiente só para terminar de derreter isso que faltou. Ele vai estar no ponto correto para a gente já adicionar o creme de leite. Tá vendo que o chocolate está totalmente derretido e super fluido? Que quando a gente levanta, eles correm uma linha contínua? Isso significa que o chocolate já está no ponto e a gente já pode colocar o creme de leite aqui dentro. Raspar bem. E agora a gente mistura muito bem. Quando vocês começarem a mexer, vai dar uma sensação de... Será que isso aqui vai dar ponto mesmo? Parece que tá ficando um pouco mais duro.
Mas é assim mesmo, pode continuar mexendo, que essa mistura vai ficar sensacional. E aí o brilho começa a aparecer. E depois que tiver super bem homogeneizado, essa é a textura da nossa ganache. Uma mistura do chocolate com creme de leite. Olha que brilho lindo. E agora a gente aproveita que ele já tá nessa textura bem fluida e joga em cima da nossa torta. Pode despejar sem medo, que ele vai se espalhar em cima da torta. Acho que já tá bom. E aí, como eu vou fazer? Para ele ficar bem retinho, eu vou devagar virando a torta para que esse chocolate se espalhe e cubra o meu recheio. E aqui tá pronta, praticamente finalizada a nossa torta. O último passo é levar ela montada dentro da assadeira pra geladeira até você sentir que ela ficou bem gelada e bem firme. Geralmente isso vai levar em torno de 3, 4 horas. Agora eu vou fazer esse passo e depois a gente volta para finalizar e cortar essa torta maravilhosa. Vamos para a parte mais esperada dessa torta, ver se ficou boa. Vamos desenformar. Ela já tá bem geladinha, ela ficou descansando na geladeira umas 4 horas mais ou menos. E agora, para desenformar, a dica que eu sempre dou aqui é utilizar algum suporte que tenha um diâmetro menor do que o fundo da minha assadeira removível. Se você não tiver uma assadeira de fundo removível, essa torta você consegue fazer em uma assadeira normal. E aí a única diferença é que você vai cortar ela aqui dentro mesmo. O primeiro pedaço vai ser mais difícil de sair, mas depois daí você vai conseguir retirar normalmente. Como essa minha assadeira é de fundo removível, eu vou apoiar aqui num suporte que eu tenho. Vamos para essa hora tensa e deliciosa ao mesmo tempo. Vou pegar aqui delicadamente, colocar esses aqui de lado e utilizar um prato. Vocês podem utilizar um prato de bolo, aqui eu vou usar esse que a gente usa aqui na confeitaria mesmo, que é um disco de MDF. E vou delicadamente, com uma faca bem afiada, passar aqui entre a massa e o fundo da minha assadeira. Ela começou a soltar, lembra que eu falei pra vocês que a massa ia ficar super firme depois de resfriada? Olha aqui. Olha como ficou. Tá vendo? A gente consegue até escutar um barulhinho se a gente bater aqui. Então ela fica uma torta super firme, super estruturada, ganache no ponto correto, recheio no ponto correto. E vamos cortar pra ver como ela tá por dentro. Vou fazer um corte bem bonitão aqui. A gente sempre... uma coisa que eu observo muito, as pessoas não conseguem cortar uma fatia tão bonita porque quando elas colocam a faca para baixo, elas puxam a faca para cima para cortar o próximo pedaço. E quando a gente faz esse movimento, o recheio ele se mistura totalmente. Então o que a gente sempre faz? Abaixa a faca até o limite aqui do meu prato, seguro aqui a pontinha da torta e puxo a faca para trás. E faço a mesma coisa do outro lado. Abaixo a faca, uma faca bem afiada até o fim do meu prato e puxo a faca para trás. E aí a gente coloca a faca embaixo. Vamos ver como ficou essa fatia. Será que ficou boa? Essa massa é muito gostosa, ela é super crocante. Contrasta super bem com o recheio cremoso. Vou colocar aqui no meu pratinho. Lembra que eu falei pra vocês sobre a importância de colocar o morango na posição correta? De colocar o morango todos deitadinhos? Por quê? Pra quando a gente fizer o corte com uma faca bem afiada acontecer justamente isso. Agora eu vou ter que provar, né? Pra ver como ficou. Nossa! O cremoso com o crocante, com o azedinho do morango. Eu sou muito suspeita, né? Mas eu gosto muito.
Se vocês fizerem na casa de vocês, vai ser uma sobremesa que todo mundo vai gostar. Vocês podem usar no final de ano. Se você quiser, você pode fazer para vender. Ela é super bonita, costuma agradar todo mundo, mesmo quem não gosta muito de doce, ela não fica muito doce, confia em mim. Espero que vocês gostem, façam aí na casa de vocês e aproveitem!